O objetivo do jogo é chegar a 10 pontos de vitória, que você adquire fugindo do tubarão vampiro, mordendo outros piratas ou caçando tesouro durante a partida. Agora vamos ao setup distribuindo as peças entre os jogadores. Cada jogador vai escolher uma cor e nós vamos sortear quem vai ser o primeiro tubarão vampiro. A gente recebe um kitzinho de uma barbatana, um pirata, uma carta de estratégia e o seu destroço de navio da sua cor. Eu vou pegar aqui o azul. E as peças que sobraram vão diretamente de volta para a caixa. Então, para determinar que vai ser o primeiro tubarão vampiro, a gente pega os piratas de cada um jogador e sorteia um deles. No caso, o verde vai ser o primeiro tubarão vampiro. Cada outro jogador recebe o seu pirata de volta e a gente coloca os marcadores de destroço no lugar mais perto de cada um. Vamos botar aqui. E o tubarão vampiro começa com o marcador de garrafa em cima do destroço dele. Cada jogador coloca o seu meeple aqui em cima, menos o tubarão vampiro que vai colocar o tubarão. A gente vai colocar eles deitados para ficar melhor de visualizar no vídeo. Mas normalmente você usa eles virado para cima, bonitinho aqui, porque no seu jogo vai estar muito mais fácil de visualizar. E depois de cada jogador ter colocado as suas peças em campo, a gente vai distribuir as cartas de baú nos espaços de ilha, uma para cada localidade. E o jogador à esquerda do primeiro tubarão vampiro vai ser o primeiro jogador e vai ser o que vai criar o Mar dos Horrores distribuindo cada uma das ilhas. Então, o jogador inicial vai pegar todas as peças de ilha e dispor no Mar dos Horrores. Todas as peças elas têm que ser colocadas em cima dos hexágonos. Existem duas regras para a criação do Mar dos Horrores. A primeira é que as ilhas não podem exceder 3 de tamanho, certo? Então a ilha grande já tem 3 hexágonos de tamanho e você pode conectar 2 ilhas sem exceder esses 3 de tamanhos. Então eu poderia colocar uma ilha média, né, com uma ilha pequena conectada, ou 2 ilhas pequenas, né, formando uma ilha de 2 de tamanho. Outra regra para a criação de ilhas é que você não pode nunca trancar, né, obstruir o espaço imediatamente adjacente ao X do tesouro ou ao redemoinho. Então você deve cuidar também para não deixar o X, né, obstruído para fora do tabuleiro. Ele sempre tem que estar, né, livre, né, num espaço de mar vazio. Após a preparação, inicia-se uma caçada. Uma caçada consiste no tempo em que o tubarão irá caçar todos os piratas até que reste um apenas fugitivo. Ela acontece em turnos, cada jogador tem o seu turno e sempre em sentido horário. Portanto, joga primeiro o jogador diretamente à esquerda do primeiro tubarão vampiro. Uma delas é mover-se de 1 a 3 espaços, respeitando os hexágonos vazios. Ele não pode subir nas ilhas e após sair dos destroços do navio, ele também não pode retornar a um destroço, seja seu ou de outro pirata. No turno do pirata, ele pode descartar também uma carta de estratégia para fazer uma das seguintes ações. A primeira ação é a ação de subir no banco de areia. No centro do tabuleiro nós temos um banco de areia e se o pirata ele puder alcançar com a sua movimentação normal, então no caso aqui movendo 2, ele pode ficar parado no banco de areia. Ele vai perder uma rodada, então todos os outros jogadores vão jogar uma vez, ele vai pular o próximo turno dele, garantindo um pouco mais de vida, então ele no próximo turno tem que sair do banco de areia e volta a jogar. Enquanto ele estiver lá, ele vai estar invisível ao tubarão, que vai ter que seguir outro jogador que não esse pirata que está no banco de areia. Outra opção da carta de estratégia é mergulhar. Normalmente, os piratas estarão em pé e nadando sempre em pé. Quando você escolher mergulhar, você vai deitar o seu pirata e você pode nadar por espaços, né, através de espaços com outros tubarões ou com outros piratas. Você pode também acabar o seu turno num espaço com outro pirata enquanto estiver mergulhando, porque você está invisível, como se fosse um fantasma. Então, no início do seu próximo turno, você coloca o seu pirata em pé e volta a respeitar as regras de movimento normalmente, né, de 1 a 3 e não podendo parar no espaço de outro pirata. E a terceira ação possível é a caçada ao tesouro. Caso um dos piratas consiga terminar o seu movimento adjacente a um marcador de garrafa, ele pode escolher uma das cartas de mapa da pilha. Ele só pode ter uma carta de mapa durante o jogo inteiro, não pode acumular cartas. E caso o jogador num turno futuro
termine o seu movimento no hexágono imediatamente na frente do X da ilha, ele pode revelar a sua carta de mapa, gastando ela, devolvendo pra pilha, e virar a carta de baú daquela ilha. No caso aqui a gente revelou uma carta de baú vazia, a gente simplesmente volta ela pra cá e nada acontece. Caso por exemplo tivesse parado aqui e tivesse revelado a carta de baú com o tesouro, o jogador da vez pegaria o tesouro para si mesmo, o token de garrafa iria para o seu próprio destroço de navio e todos os jogadores devolveriam as cartas de mapa que eles tenham na mão para a pilha. Depois disso, o jogador que pegou o tesouro vai recolher todas as cartas de baú e vai escolher onde que ele vai colocar o novo tesouro. E lembrando que agora o jogador que conseguiu achar o tesouro vai ter a carta de tesouro que vale 3 pontos de vitória. No turno do tubarão ele tem 3 ações, que é movimentar, usar a carta de estratégia ou atacar. O tubarão, no seu movimento, ele sempre se move 3 em direção ao pirata mais próximo. No caso de ter 2 piratas próximos, ele pode escolher para qual lado ele vai seguir. Se o tubarão tiver em posição de ataque, que é quando ele está próximo a um pirata, ele não pode se mover. Um tubarão também ele pode se mover menos de 3 espaços se ele estiver próximo a um pirata. Então ele não precisa gastar todo o seu movimento se isso colocar ele em posição de ataque. O tubarão, excepcionalmente, não se moverá se ele estiver bloqueado, né, por outros tubarões, vampiros ou ilhas. Então ele apenas passa seu turno. A segunda possibilidade de ação do tubarão é utilizar uma carta de estratégia que funciona de forma um pouco diferente da carta de estratégia dos piratas. Ao jogar a carta de estratégia, o tubarão pode escolher 2 ações. A primeira delas é ir em direção a um pirata, mesmo que ele não seja o pirata mais próximo. Isso ajuda o tubarão a melhorar a sua estratégia conforme a sua decisão. Então ele vai jogar a sua carta de estratégia e vai se movimentar para, por exemplo, para qualquer lado que ele queira. Sei lá, se ele quer ir para aquele lado de lá porque ele quer ficar mais próximo de um grupo de piratas diferente. A outra possibilidade da carta de estratégia é, no caso de haver outros tubarões em jogo, é você poder, caso você esteja trancado por um tubarão, ao jogar a carta de estratégia você pode passar por um tubarão sem que ele bloqueie o seu caminho. Como funciona um ataque? Quando o tubarão para adjacente a um pirata, existe uma posição de ataque. No turno daquele pirata, então outros piratas ainda podem se aproximar para que diminuam as chances desse pirata sobreviver. Né? No turno desse pirata, o tubarão vai pegar todas as cartas de ataque e contar uma para cada espaço livre ao redor do pirata. No caso aqui, o pirata teria 4 espaços livres. Ele pegaria 4 cartas de ataque, só que sempre uma dessas cartas de ataque tem que ser a carta de mordida. Então seriam 3 cartas de fuga para esse pirata azul e uma carta de mordida. Então, o tubarão vai pegar as cartas de ataque para sua mão, ele vai escolher a posição delas e o pirata vai escolher uma dessas cartas para ver se ele foi mordido ou não. Se ele tirou a carta de fuga, nada acontece e o pirata ele pode se mover com medo, né, de 1 a 6 espaços. Quando ele foge, ele tem de 1 a 6 movimentos, então com medo ele não pode usar carta nenhuma. Nem a carta de estratégia, nem as cartas de tesouro. Lembrando que cada vez que um pirata foge, ele também ganha 1 ponto de vitória, né, que ele deve deixar virado para baixo na sua frente. Após fugir, então no turno desse pirata branco vai rolar um novo ataque. E aí nós vamos contar quantos tem ali? 1, 2, 3, 4 também. E o pirata agora vai... Se ele puxar, então, uma carta de ataque, a carta vermelha, ele foi mordido. Esse pirata ele deve retirar o pirata dele de jogo e colocar a ficha de tubarão vampiro no seu espaço inicial, no caso, aqui. Então, no próximo turno dele, né, ele perde o turno, no próximo turno dele, ele vai começar como um tubarão vampiro indo atrás de novos piratas e seguindo as mesmas regras de movimentação do tubarão. E eu, por ter conseguido, enquanto tubarão, ter conseguido morder um tubarão, também ganhei 1 ponto de vitória nesta jogada. E agora o próximo tubarão vai seguir exatamente as regras de tubarão vampiro. Então todo ataque alguém vai ganhar ponto, ou o pirata por fugir, ou o tubarão por morder. Importante lembrar que sempre que você estiver durante um movimento e for um pirata, caso você passe por um hexágono diretamente em frente a um redemoinho, e os redemoinhos aparecem nas 4 ilhas médias, você vai reduzir 1 ponto do seu movimento.
seja quando você está fazendo um movimento de 3, né? 1, 2, 3, ao invés de você andar os seus 3 espaços, você vai andar apenas 2, ou se você partir de um redemoinho, você vai andar 2. Isso é válido também para fuga. Diminui 1 a quantidade de movimento. Existe uma situação excepcional chamada morte certa. Caso o tubarão vampiro tenha feito 3 ataques sem acertar nenhum, o quarto ataque será automaticamente uma morte. E ele vai transformar o pirata num tubarão vampiro. Só que ele não vai ganhar pontos de vitória por esse tubarão vampiro que ele recém transformou. Então isso impede que o cara fique errando toda hora os ataques. Então sempre o quarto ataque é um ataque certo. Mas isso só acontece com o primeiro tubarão vampiro. Após ter transformado alguém em tubarão vampiro, a morte certa não ocorre mais. Quando um tubarão faz a mordida no penúltimo pirata de jogo, a gente retira a peça dele, coloca a barbatana no seu destroço de navio e se encerra a caçada. O último pirata sobrevivente vai ganhar 4 pontos de vitória e vai acontecer o maremoto. As cartas de tesouro e mapa que cada jogador tiver na sua mão continuam com eles para a próxima caçada. E o novo tubarão vampiro será o jogador sobrevivente. Durante o maremoto, o jogador diretamente à esquerda do novo tubarão vampiro vai retirar todas as ilhas médias e grandes e vai recolocar elas conforme ele achar melhor. Exatamente como faz o primeiro jogador no início do jogo ao administrar as ilhas. Ele vai recolocar seguindo a melhor estratégia dele para a próxima jogada, mas obviamente respeitando as mesmas regras de colocação, onde você não pode nem obstruir o X do mapa, nem obstruir os redemoinhos. E também não pode fazer nenhum prolongamento de ilha que tenha mais de 3 espaços. Se nesse momento um jogador tiver 10 ou mais pontos, após o final de uma caçada, ele é declarado o vencedor. Os pontos eles são marcados com as cartas de pontuação que você vai ganhando durante o jogo. 1 ponto por mordida, se você for um tubarão, vampiro, ou 1 ponto por escapar. A carta de tesouro vale 3 pontos para o dono dela. E essa carta ela vai sendo passada sempre que o jogador descobre um novo tesouro. Então, quando ele tem 10 pontos, ele mostra todas as cartas de ponto, declara como vitória. A vitória pode ser então 7 cartas de ponto mais o tesouro, ou 10 cartas de ponto normal. Se 2 ou mais jogadores estiverem empatados com a mesma pontuação, eles vão desempatar com os seguintes critérios. O primeiro critério é quem for o dono do tesouro. O segundo critério é o pirata sobrevivente da última caçada. O próximo critério é o tubarão vampiro inicial da última caçada. Se ainda assim houver empate, o jogador que jogou primeiro é o vencedor. Para regras variantes ou em caso de alguma dúvida de regra, primeiramente consulte o manual. Em caso de mais dúvidas, entre em contato com a Lens ou com a Foca Games. Ataque dos tubarões vampiros, mergulhe nesta emoção.